Eles são reconhecidos pelas tatuagens no rosto, pelas execuções brutais e por sua presença em 2 continentes. Mara Salvatrucha, ou MS-13, é uma organização criminosa transnacional. Mais que uma gangue, um império construído sobre o medo, a pobreza e o abandono. Hoje, vamos entrar no mundo da MS-13, de sua origem nos guetos de Los Angeles às superprisões de El Salvador. La Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús Ortega como de Demetrio Sodi, incluso de la senadora... A história da MS-13 começa onde muitas tragédias modernas também começaram. Na guerra. Durante os anos 1980, El Salvador mergulhou em um conflito civil sangrento. Mais de 75 mil mortos. Famílias destruídas, crianças transformadas em soldados. Para escapar do inferno, centenas de milhares de salvadorenhos migraram para os Estados Unidos, muitos deles para o bairro de Pico Union, em Los Angeles. Ali, entre discriminação, pobreza e abandono social, jovens refugiados formaram um grupo para se proteger. A Mara Salvatrucha. Não era uma gangue qualquer. Eles estavam familiarizados com armas, com a guerra, com a morte. Inicialmente, queriam apenas se defender. Mas logo aprenderam que o poder pode ser viciante e lucrativo. Nos anos 1990, o governo dos Estados Unidos começou a deportar imigrantes ilegais condenados por crimes. Só que essa política teve um efeito colateral devastador. Centenas de membros da MS-13 foram enviados de volta para El Salvador, Honduras e Guatemala, países que mal haviam saído das guerras civis e não tinham estrutura para controlar gangues organizadas. Esses criminosos levaram com eles a ideologia, a estrutura e os rituais da MS-13. A América Central virou terreno fértil para o crescimento da organização. A MS-13 funciona em uma estrutura celular. São as clicas, pequenos grupos autônomos que operam por bairros ou cidades. Cada clicas tem seu líder local, mas presta juramento a líderes presos, muitos deles no sistema penitenciário de El Salvador. O lema da gangue é claro: mata, viola, controla. Matar inimigos, controlar territórios como um exército clandestino. A entrada na gangue exige um batismo de sangue. Muitas vezes, o novo recruta precisa matar alguém, às vezes, até um parente. Não é uma decisão. É um pacto de sangue. A MS-13 lucra com tráfico de drogas, extorsão de comerciantes, sequestros, assassinatos por contrato, tráfico humano, controle de bairros inteiros com toque de recolher. Além disso, a MS-13 cobra um imposto, conhecido como la renta, de qualquer negócio dentro de seus territórios. Tatuagens com MS-13 e ícones demoníacos cobrem seus corpos. Alguns tatuam o número 13 até nas pálpebras ou na testa. Os sinais com as mãos, semelhantes aos dos metaleiros, são usados como código de reconhecimento. Essa estética é parte da ameaça, deixar claro que você é da MS-13. E que não tem medo de morrer. Historicamente, mulheres dentro da MS-13 eram vistas como propriedade dos membros. Muitas entravam como namoradas de mareiros, e eram forçadas a manter relações sexuais com vários membros como ritual de entrada. Marcadas com tatuagens para indicar a quem pertencem. Punidas com violações coletivas ou morte em caso de traição, fofoca ou desobediência. Nos anos 2000, algumas mulheres passaram a ocupar funções ativas na gangue, transportar armas e drogas, menos suspeitas para a polícia. Executar rivais ou informantes. Extorquir comerciantes. Recrutar jovens em escolas e bairros pobres. Com o tempo, elas aprenderam.
Algumas se tornaram mais cruéis que os homens. Sabiam que a sobrevivência dependia disso. Brenda Paz foi uma jovem norte-americana de origem hispânica que se uniu à MS-13 aos 15 anos. Se tornou uma figura central na Virgínia, conectando diferentes cliques. Quando engravidou e tentou deixar a gangue, foi assassinada pelos próprios companheiros, inclusive mulheres. Ela havia colaborado com o FBI. Seu corpo foi achado perto de um rio, com 16 facadas. Em prisões e cliques específicas, há regras próprias para mulheres. Não podem liderar cliques sozinhas, na maioria das vezes. Devem obediência total ao homem da gangue. Se engravidam, às vezes são forçadas a abortar ou abandonadas. Podem subir na hierarquia, mas precisam ser implacáveis. Com as prisões em massa em El Salvador, centenas de mulheres foram presas por ligação com a MS-13, algumas jovens, outras mães. Muitas contam em entrevistas que foram recrutadas com 12 ou 13 anos, obrigadas a matar ou esconder corpos. Vítimas e algozes ao mesmo tempo. A MS-13 tem um rival mortal, a Gangue Barrio 18. Ambas nasceram em Los Angeles e travam uma guerra há mais de 30 anos. Disputam território, poder e controle sobre bairros inteiros, tanto nos Estados Unidos quanto na América Central. Além disso, a MS-13 mantém relações oportunistas com cartéis mexicanos, especialmente Cartel de Sinaloa, em operações de tráfico, eventualmente com Los Zetas, embora também haja confrontos. Mas esses aliados não são permanentes. O submundo do crime é volátil, uma aliança hoje pode virar uma guerra amanhã. A MS-13 está presente em El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Califórnia, Maryland, Virgínia, Texas, Nova York, Canadá, Espanha, Itália. Onde a migração, pobreza e comunidades desassistidas, a gangue se infiltra. Ela atua como uma espécie de estado paralelo, impondo regras, cobrando impostos, aplicando justiça própria. Kayla tinha 20 anos. Era autista. Foi brutalmente assassinada em Maryland por um jovem membro da MS-13. Ele havia entrado ilegalmente nos Estados Unidos, se passando por imigrante não acompanhado. Violação. Estrangulamento. O caso virou escândalo nacional. E reacendeu o medo de que a MS-13 se esconda atrás da imigração. O crime foi usado politicamente por conservadores americanos como prova de que a fronteira estava vulnerável. Mostrou como a gangue se infiltra entre fluxos migratórios, recrutando e usando adolescentes para tarefas brutais. A história foi explorada por políticos, mas, acima de tudo, revelou o quanto a violência da MS-13 pode atingir vítimas inocentes, longe das favelas da América Central. O caso mais emblemático da repressão à MS-13 é El Salvador, sob o comando de Nayib Bukele. Após uma onda de mais de 80 assassinatos em um fim de semana, Bukele declarou guerra às gangues. Mais de 75 mil pessoas foram presas em menos de 2 anos. As prisões em massa foram celebradas por muitos salvadorenhos, cansados da violência, mas também criticadas por organizações de direitos humanos, com alegações de prisões de inocentes com o intuito de cumprir uma cota. O novo megapresídio Secot, com capacidade para 40 mil detentos, foi projetado como símbolo do fim da era das gangues. Os vídeos dos prisioneiros ajoelhados, raspados, em cueca, ganharam o mundo. Mas a pergunta permanece: essa política é eficaz? Nos Estados Unidos, o FBI intensificou a vigilância sobre as cliques da Costa Leste.
E o Departamento de Justiça classifica a MS-13 como Transnational Criminal Organization, o mesmo nível de um cartel. A MS-13 é mais do que uma gangue. Ela é a manifestação de um sistema que falhou, que abandonou milhões de jovens à margem da sociedade. Reprimir com força é uma resposta imediata e necessária. Mas a única saída real está em atacar as raízes: desigualdade, exclusão e ausência total do Estado. Enquanto isso, em bairros esquecidos da América Central e dos Estados Unidos, a sombra da Mara ainda está viva, esperando a próxima geração. Essa é a Mara Salvatrucha. E o mundo ainda não conseguiu escapar dela.